E nós então convidamos a doutora Lidiane Villagra, que está conosco, ela é advogada trabalhista. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre. Bom dia. Os trabalhadores, eles estão preocupados, não é, com essas novas regras, essas mudanças da reforma trabalhista. Na sua opinião, eles serão realmente prejudicados? Olha, analisando alguns direitos que a CLT assegurava, né, realmente houve supressão de alguns direitos, né? Então, alguns direitos como tempo à disposição, como jornada em itinerary, a questão de recebimento de horas extras no banco de horas, compensação de horas, muita coisa mudou em relação a isso. Porque a gente ouve muito, né? A maioria dos políticos, não, é necessário. Não foi suprimido direito algum, não, ao contrário. O trabalhador não perdeu nenhum direito, mas nós precisamos fazer esse tipo de reforma. Porque é importante, vai gerar empregos, vai diminuir aquele número de processos no Ministério do Trabalho. Só que aí as pessoas, os trabalhadores, puxa, mas será que é isso mesmo? Hoje está muito difícil confiar no político, em alguns políticos. Né? O que realmente muda, e nós estamos falando isso para daqui 120 dias, não é? O que realmente muda, e nós estávamos comentando antes, mesmo antes da lei entrar em vigor, já se fala em medidas provisórias, né? Ou seja, a lei nem está valendo ainda, mas as pessoas já estão pensando em medidas provisórias. O que é que o empregador, a pessoa, o trabalhador pode esperar daqui para frente? Bom, só fazendo um esclarecimento em relação aos direitos, né? A Constituição Federal no artigo 7º, ela traz um rol de direitos. 13º, férias FGTS, horas extras, adicionais de insalubridade, todo esse rol do artigo 7º, ele está mantido, tá? O que aconteceu foi realmente, assim, uma grande flexibilização desses assuntos, né? De algumas matérias, e muita coisa, assim, muitos direitos que foram conquistados realmente foram suprimidos, né? Os principais. Eu vou falar dos principais. Tempo à disposição. Então, por exemplo, em relação ao tempo que o empregado gastava na empresa, né? Ele chegava, então tinha que trocar de uniforme, para descanso, para alimentação, para estudo, para higiene pessoal. Todo esse tempo a jurisprudência trabalhista já considerava como tempo à disposição, ou seja, era jornada de trabalho. A reforma veio agora, né, e disse, não, isso não é tempo à disposição. Então, o tempo que o empregado gasta na empresa, por exemplo, para troca de uniformes, não é mais tempo à disposição. Jornada em itinerary. As pessoas que trabalhavam em empresas em local de difícil acesso, sem transporte público, e a empresa fornecia o transporte, esse tempo de deslocamento era jornada de trabalho. Tá? Agora, não é mais. Então, se a pessoa trabalha numa empresa que fica na zona rural, por exemplo, e demora 1h30 para chegar e 1h30 para voltar, isso antes era jornada de trabalho. E se ultrapassasse as 8 diárias, seria hora extra. Hoje, não é mais tempo à disposição. Como que as empresas pretendem controlar isso? Por exemplo, que, vamos supor, o empregado chega à empresa, aí ele vai, troca de roupa e tudo mais. A partir de que momento é contado como hora de trabalho? Quer dizer, as empresas vão ter que se adequar a isso também, né? Eu entendo que pela reforma vai ser o momento que efetivamente ela vai começar a trabalhar, né? Então ela vai marcar lá o horário dela no ponto eletrônico, a partir do momento que efetivamente ela vai começar a trabalhar. Porque às vezes tem empresa que exige, né? Tem que chegar meia hora antes para poder trocar o uniforme, para fazer isso. E isso era tempo à disposição. Hoje não é mais tempo à disposição. Então isso foi uma supressão. Uma outra questão com relação ao trabalho parcial, não é? A CLT permite jornada de até 25 horas semanais sem hora extra. A partir de novembro, essa jornada poderá ser de até 30 horas sem hora extra. Para que a pessoa que está nos ouvindo, com relação ao trabalho parcial, exatamente como é que funciona e essa mudança de 25 horas para 30 horas sem hora extra? O que mudou muito foi que a jornada realmente era de 25, né? E no tempo parcial não era permitido fazer hora extra. Agora pode, né? Então, de 25 passou para 30 horas, né? Nessa jornada de 30 não pode fazer extra, só que agora criou-se a possibilidade do tempo parcial de 26 horas com mais 6 horas extras.
Então isso é um ganho para o trabalhador, nessa mudança? Na verdade, assim, antes não era permitido, porque como é uma jornada já reduzida de tempo parcial, era assim, vamos dizer, incompatível fazer hora extra. Agora continua essa redução, que é um regime especial, mas com essa permissão aí de fazer 6 horas extras. Quem é autônomo, ser prestador de serviço autônomo não era reconhecido pela CLT. Com essas mudanças aprovadas, passa a existir a figura do autônomo exclusivo, ou seja, a pessoa passa a ser considerada um prestador de serviço exclusivo da empresa, porém sem estabelecimento de vínculo empregatício. Na minha opinião, esse artigo que criou aí a contratação de autônomo é um artigo assim muito infeliz, muito, na minha opinião, assim, deixou muita brecha, né? E realmente, o autônomo é aquele que presta serviço sem subordinação jurídica. E agora a lei veio e falou que mesmo se ele prestar serviço aí de forma contínua ou não e exclusivo para uma empresa, que ele não é empregado, que ele é autônomo, né? Isso vai de encontro com toda a definição que nós temos do que é empregado, que é a pessoa física que presta serviço pessoalmente, com subordinação, de forma não eventual, né? E com onerosidade. Então, isso aqui, a jurisprudência, a Justiça do Trabalho vai ter um trabalhão para tentar resolver isso aqui, porque é muito choque de conceitos, né? Os princípios do direito do trabalho, nessa definição que veio na lei, eles estão se chocando. Um exemplo da sua experiência prática, né, diária como advogada trabalhista, um exemplo do que pode acontecer, um caso de alguém autônomo que esteja nesse processo ainda vigente e que agora com essa reforma trabalhista pode ser prejudicado. Por exemplo, um entregador de pizza, vamos supor, de uma pizzaria, que ele vai lá 3, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana entregar pizza, né, e ele presta serviço só para aquela pizzaria, né. O trabalho dele não é contínuo, ele vai 3 vezes por semana, então, nesses casos, a lei está dizendo que o serviço dele seria autônomo, né? E que na prática não é tão assim, né? Depende de outros requisitos, não é a questão da exclusividade só de ser contínuo ou não. A senhora falou aí a respeito do entregador. Entra aí também o empregador doméstico, porque nós tivemos aí o empregado doméstico, porque aí, exatamente, porque eu trabalho 3 vezes por semana numa residência, presto serviço 3 vezes por semana, também pode entrar aí? O trabalho doméstico, ele tem lei específica, e lá no trabalho doméstico, o que nós temos hoje é que 2 vezes por semana não é empregado doméstico. Agora, de 3 vezes a mais, aí já é empregado doméstico. Então, o doméstico, ele não está... a CLT não se aplica a ele tem uma lei específica. Doutora, a CLT, a antiga CLT, né, já há mais de 70 anos, ela foi criada exatamente para proteger o trabalhador, né, porque há 70 anos atrás não tinha um regime o regime era quase que escravidão. Então ela foi criada para proteger o trabalhador, inclusive a Justiça do Trabalho, ela é muito paternalista, né, com relação ao trabalhador. Com essa nova lei, como vai ficar a relação do trabalhador e do patrão no encaminhamento na Justiça Trabalhista? Bom, algumas coisas mudaram em relação às ações trabalhistas, porque a partir de agora, né, a lei instituiu os honorários sucumbenciais. Então, isso quer dizer o quê? Se a pessoa ingressa com uma ação trabalhista do empregado, por exemplo, e aí o pedido dele é acolhido parcialmente, ele pede horas extras, insalubridade e equiparação salarial, e ele ganha, por exemplo, a equiparação e perde as horas extras e insalubridade, agora a lei traz que sobre a parte que ele perdeu, ele tem que pagar honorários sucumbenciais de 5% a 15% para o advogado da parte contrária, se esse empregado não for beneficiário da justiça gratuita. Então, isso é uma novidade, isso não existia antes, né? E as custas do processo também, 2% em cima do valor da condenação. Agora também a lei traz, se o empregado for sucumbente, né, ele também vai ter que arcar com as custas do processo, repito, desde que ele não seja beneficiário da justiça gratuita, que ele prove em juízo que ele não tem condições de arcar com as custas do processo. Então, isso é uma novidade que veio aí com a reforma trabalhista. Pode desestimular a entrada na Justiça do Trabalho? Eu acho que
pode ser que isso aconteça, assim, né? A pessoa vai ter um receio maior em ingressar. As contas, vai falar, não vai valer a pena. E assim, a justiça gratuita também foi criado um parâmetro na lei, né? Até 40% duas vezes o teto da Previdência, né? Então, assim, realmente a pessoa vai entrar com a ação agora, ela vai pensar 2 vezes antes de entrar, né? Porque pode ser que venha isso, né? A lei fala que essa questão da condenação, até na justiça gratuita, os honorários ficam suspensos 2 anos para cobrar. Se nesses 2 anos o empregado que era beneficiário, ele, vamos supor, volta a trabalhar, e aí a pessoa que ele está devendo honorários descobre, ela pode lá, dentro desses 2 anos, vir e cobrar os honorários dele. Entendi. De certa forma, doutora, a senhora termina inibindo, né, por exemplo, algumas ações abusivas também, né? Porque tem algumas ações aí que pede tanto, pede tanto aí, se não der... A gente faz um acordo de 10% desse valor. Se colar, colou, né? Nesse ponto, termina sendo... Eu acredito que sim, né? Eu acho que vai dar uma selecionada melhor, né? E eu acho que isso também é bom, porque... Hoje em dia a gente realmente tem muitas ações trabalhistas e às vezes tem pedidos realmente que são incabíveis, enfim, né? Mas é o que o senhor falou aí. A pessoa entra, pede, né? Se colar, colou. Então hoje eu acho que realmente a partir da reforma vai haver uma seleção melhor. Até porque o advogado, o honorário, ele vai ser cobrado em cima do valor que for pedido, não é isso? Em cima da parte, você vai pagar em cima do que perdeu, né? Do proveito econômico. Se ele pediu bastante e perder... Porque hoje, às vezes, a gente vê ações assim, né? que as partes entram, pede 100 mil, 300 mil, e vai na audiência, faz acordo por R$1.000, por 1.500, né? Então, essa situação, eu acho que tende a reduzir. Só que tem uma outra novidade grande agora com a reforma também, que é a competência da Justiça do Trabalho para homologar acordo extrajudicial. Então, hoje isso não existe. Então, a partir da reforma agora, se, por exemplo, o patrão e empregado, vamos supor, encerrou a relação de emprego, aí eu vou lá para o meu patrão e falo, olha, eu quero receber isso que o senhor não me pagou. Ah, tá, você quer receber? Vamos fazer um acordo? Vamos. Aí ele vai lá e faz um acordo. Tá, vou pagar para você R$10 mil, né? E aí eles vão agora poder, cada um com seu advogado, fazer uma petição de acordo, né? E levar essa petição para a Justiça do Trabalho, homologar esse acordo. É muito mais ágil, né? E acredito até, e aí a doutora pode até me corrigir, que melhora, porque antes era o seguinte, acertei aqui com o meu funcionário. Olha, eu vou te pagar então R$10 mil. Acertava aqui, 20 dias depois chegava para mim, ele entrava na justiça com uma ação, então ele levou os 10 mil, não satisfeito, procurou um advogado, o advogado falou, não, eu acho que você ainda tem direito disso, aí ele me pede mais 15 mil, aí lá vou eu na Justiça do Trabalho, né, responder por tudo aquilo. Homologou, então, acabou. Fez o acerto. A ideia agora dessa homologação é justamente dar a quitação geral àquele contrato. Né? Porque tem muita gente que já passou por isso, né? Fez esse acordo extrajudicial, mas depois o funcionário falou, não fiquei satisfeito. Isso é uma novidade. E a lei fala que não pode ser advogado comum. Então, não pode ser um advogado para representar as duas partes. Tem que ser dois, cada um com o seu advogado. E aí também o juiz é faculdade dele homologar ou não. Porque ele pode ver se tem uma fraude, se é alguma coisa. Mesmo assim, mesmo o empregado aceitando aquele acordo, daquela maneira. Porque os direitos trabalhistas, em regra e por natureza, são direitos irrenunciáveis. Então, o empregado ele não pode dizer, eu não quero 13º, eu não quero férias. Ele não pode. Ainda que ele faça um papel dizendo isso, não tem validade, né? Certo. Então, o juiz do trabalho ele vai olhar aquela situação, vai ver o acordo e ele vai poder analisar se com aquilo ali é plausível, se não é, né? Ele vai poder marcar uma audiência de conciliação para chamar as partes, perguntar para o empregado, olha, é isso mesmo, né? Você concorda, né? Que eu acredito que é o que vai acontecer. Mas, doutora, hoje me parece, não tenho muita certeza, me parece que o trabalhador não precisa de advogado, não pode entrar direto? O empregado, se ele quiser ingressar com a ação trabalhista, ele tem o ius postulandi, ele pode entrar com a ação realmente sem advogado. E isso continua? Isso continua.
Isso continua com a reforma. Doutora Lidiane, uma das questões bastante polêmicas é a questão de mulheres grávidas em locais insalubres. Certo. Né? Que antes havia aí uma limitação maior, agora não. Há uma possibilidade, sim, de se trabalhar em locais insalubres. É uma questão extremamente delicada, porque nós temos uma massa de trabalhadoras, né, que quer continuar trabalhando, que luta muito para continuar trabalhando, mesmo gestante, porque gravidez não é doença, né, é uma condição, mas também corre-se o risco de colocar essas mulheres numa situação bastante perigosa, inclusive, para a gestação. Como é que está essa situação? Bom, a reforma, o que ela trouxe? A insalubridade, nós temos ela em 3 graus, mínimo, médio e máximo. Grau máximo, a reforma proíbe, não pode trabalhar. No mínimo e no médio, ela tem vedação de trabalho só se comprovar por atestado médico do médico da empregada, né? Então, antes era uma vedação geral, agora há permissão, né? Só há vedação se o médico da empregada fizer um atestado dizendo que ela não pode, que é prejudicial, né? E Por aí, exemplo, eu estou grávida, quero trabalhar. O meu médico, eu tenho que ter um médico... o seu médico particular tem que fazer um atestado dizendo que, por conta da sua gravidez, você está impedida de trabalhar em local, por exemplo, exposto a agente químico, agente biológico, né? Então, vai depender da existência desse atestado. Entendi. Bem, nós estamos conversando com a doutora Lidiane Villagra, ela é advogada trabalhista. Nós estamos aí falando a respeito da reforma trabalhista, tirando algumas dúvidas do ouvinte. E falando em ouvinte, o Adriano Barbosa, nosso ouvinte, doutora, ele pergunta o seguinte: olha, representante comercial autônomo altera alguma coisa? Olha, eu acredito assim que com a reforma para representante comercial autônomo, se realmente ele for representante comercial autônomo, né, que enfim trabalha sem subordinação, não vai afetar nada porque eles têm uma lei própria, né? O que está se conversando muito hoje é a questão da pejotização, porque essa lei ela autoriza a terceirização na atividade fim. Certo. Né? Então, está se discutindo, eu já li várias coisas aí na internet, enfim, no sentido de que agora como eu posso terceirizar a atividade fim, então eu posso contratar uma pessoa física na forma de pessoa jurídica para prestar serviço para mim, né? Então, eu não sei, acho que a pergunta dele pode ser nesse sentido, né? Eu entendo que não, porque eu entendo que a terceirização, quando você contrata uma empresa, né, essa empresa vai colocar empregados para você. E no caso da pejotização, não são empregados, é um empregado só que vai prestar serviço para mim. Né? É uma pessoa física, no fundo, né? Que é uma discussão bastante ampla que tem na Justiça do Trabalho, que se entra pedindo vínculo de emprego. Né? Então, nesse sentido aí, pode ser, né, já vi essa discussão de que essa lei estaria autorizando essa pejotização, a prestação de pessoa física na forma de pessoa jurídica, justamente para não dar o vínculo de emprego. Bem, aí eu já não sei, esse aqui é específico para caminhoneiro, né? Olha, pergunta aí, nós caminhoneiros ficamos às vezes um mês fora de casa, viajando, dormimos no caminhão, temos que parar porque a lei obriga que a gente pare 1 hora para almoço e tal. Tem alguma regra diferente para essas pessoas, para os caminhoneiros? Existe alguma regra diferente, já que ele de repente sai, olha, viaja aí, vou viajar 4.000 quilômetros, entregar, e aí ele precisa dormir no caminhão. Na verdade, assim, ele saiu da casa, pegou o caminhão com a carga, ele já começa a trabalhar, mas isso de dormir no caminhão, ter que parar para almoçar, ter que parar 4 horas, se não me engano, a cada 4 horas 4 ou 6 horas tem que descansar. Existe alguma mudança na lei? Em relação específico a essa atividade de caminhoneiro, não. Né? Houve já uma alteração anterior, a CLT que trouxe essa questão aí das paradas, dos intervalos, justamente em relação à saúde, né, desse trabalhador. E agora, uma coisa que ele perguntou aí em relação a dormir no caminhão, por exemplo, né? Sim. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho entende que esse tempo não é tempo à disposição, né? É efetivo descanso.
né? Então, eu não, assim, agora nesse momento não vejo alguma alteração, assim, para caminhoneiro nesse sentido, né? O que teve alteração foi o intervalo intra-jornada, né? Que está se falando muito. Ah, agora pode ser de meia hora o intervalo para sair mais cedo e tal, né? Ou a hora do almoço, por exemplo. Isso. Né? Então, o que a gente tem hoje, né? Quem trabalha menos de 4 horas não tem direito a intervalo. De 4 a 6, 15 minutos. Acima de 6, no mínimo 1, no máximo 2. O que a reforma trouxe? Se por acordo ou convenção coletiva, ou seja, com a participação do sindicato, tiver, né, essa possibilidade, o empregado pode tirar só meia hora, né, de intervalo e, consequentemente, ele vai ter que sair meia hora mais cedo, né? E o que eu quero esclarecer, que eu estou vendo muito aí na mídia se falando, é que isso pode ser direto patrão e empregado. A reforma fala que não é isso. Tem que ter previsão lá no acordo e na convenção coletiva, que é o acordo entre os sindicatos. Então, tá? por exemplo, uma loja, um comércio, né, tem que ser na associação comercial, por exemplo. Na verdade, é no sindicato dos empregados no comércio, ele faz um documento que se chama Convenção Coletiva com o sindicato das empresas do comércio. Se lá nesse documento tiver, olha, fica estipulada a possibilidade de redução do intervalo para meia hora, aí todas as empresas do comércio vão poder dar essa redução. Então, não é individual, patrão e empregado. Depende existe de... muito isso mesmo, estão falando que na própria empresa eu vi muitas coisas assim, falando, agora eu posso fazer... Não é direto, tem que ter previsão. Algumas convenções até já traziam isso, né? E o Tribunal Superior do Trabalho dizia que não podia, porque intervalo é regra de higiene, de saúde, enfim, que as partes não podiam dispor sobre isso. A lei agora veio aqui, essa reforma, falando que intervalo e jornada de trabalho não é regra de saúde e segurança de trabalho. Então, pode negociar livremente. A senhora falou agora com relação aos sindicatos. E a contribuição aos sindicatos? Aí a pessoa, bom, se eu não contribuo, não sou obrigado a sindicalizar. Como é que ficou essa situação? Porque na lei atual é descontada de forma obrigatória essa contribuição sindical, né? Mesmo o profissional não sendo sindicalizado, não é isso? Sim. E nessa nova regra, como é que fica? Essa contribuição aí, que era obrigatória, ela passou a ser agora facultativa. Então, ela não é que ela acabou, ela existe ainda, só que daí vai depender de autorização do empregado. Todas as contribuições sindicais, a partir de agora, uma vez entrando em vigor a reforma, vai depender do empregado ir lá e assinar que autoriza o desconto dessa contribuição e de outras contribuições que venham também nesses instrumentos coletivos que eu estou dizendo. Então, o empregado, ele vai ter que autorizar esse desconto. Agora, o que demonstra aí é que os sindicatos vão ter que se fortalecer, oferecer vários benefícios para que aí o empregado, vou me sindicalizar, o sindicato trabalha bem para a gente, me representa, oferece vários benefícios, porque senão há muitos sindicatos aí, Sérgio Cruz. Pois é, eu queria perguntar para a doutora o seguinte, essa alteração na legislação, que benefício é que trouxe para o trabalhador? Trouxe algum benefício? Porque eu estou vendo, o trabalhador só... Até agora não vi nenhum benefício. Eu queria saber se tem, por acaso, escapou algum benefício aí. Olha, eu vou falar de uma coisa que eu estou vendo falar bastante, que é o trabalho intermitente, né? Porque se criou a possibilidade do empregador convocar com 3 dias de antecedência a pessoa para trabalhar, vamos dizer assim, picado, né? Então, é um freelance meio regular, que vai com frequência, né? Nesse aspecto, eu vejo que houve, assim, uma mudança boa para o trabalhador aqui. Avanço. Por quê? Porque hoje a gente tem essa figura, né? Vou dar um exemplo aí, garçom, por exemplo. Às vezes a gente tem esse garçom que vai lá 3, 4 vezes, tem semana que vai, tem semana que não vai, né? Hoje, esse tipo de serviço está enquadrado como trabalhador eventual. Trabalhador eventual não tem vínculo de emprego, não tem 13º, não tem férias, não tem nada, né? A lei, né, na minha visão, esse trabalho intermitente, ele se enquadra exatamente nessa situação. A pessoa que é convocada uma vez ou outra, né? E a lei fala, inclusive, que se ele for convocado e ele recusar, dizer, hoje eu não posso porque eu vou atender outro lugar, a lei fala que isso não tira o vínculo de emprego. Então, na minha visão, criou-se aí esse trabalho eventual, parece-me que virou vínculo de emprego com anotação em carteira,
trabalho intermitente e com direito de receber 13º, férias proporcionais, fundo de garantia. Então, aqui me parece, né, olhando desse aspecto, que houve algum acréscimo de direito para esse tipo de trabalhador, né? Mas realmente, assim, em muitos aspectos, a lei realmente, ela reduziu, ela tirou mesmo alguns direitos que já tinham sido conquistados, né? A senhora acredita que com essa mudança, o governo defende muito que isso vai reduzir o número de desempregados, vai abrir mais oportunidades de emprego, embora o governo também bata na tecla que nenhum direito tenha sido suprimido, né? Mas a senhora, como especialista nessa área, declara que sim, e pelas suas explicações fica evidente que houve sim supressão de direitos. A senhora acredita que vai flexibilizar mais essa relação trabalhista e vai poder realmente diminuir o número de desemprego no país? Eu acredito que não, né? Eu acredito que nenhuma reforma que tire direitos vá criar empregos, né? A economia, ela tem que estar fomentada, enfim, para poder oferecer empregos, né? Então, eu acredito que isso realmente não vai criar empregos, né? Houve sim uma flexibilização, mas criar novos empregos eu acho difícil, porque assim, a mídia também fala, tá tendo redução de custos, né? O que encarece para o empregador, né, contratar um empregado e formalizar? São os tributos que ele tem que pagar. Né? Então, ele tem que recolher a contribuição previdenciária. Tinha que diminuir, né? Aí, né? Exatamente. Né? E isso não mexeu em nada. Então, assim, para o pequeno empregador, o médio empregador, a reforma, ao meu ver, não vai alterar nada. Que é justamente, né, quem tem a massa de empregados. Exato. No pequeno e médio. Exato. Então, eu acredito que, infelizmente, realmente não vai fomentar. Né? Eu acredito que alguns trabalhadores que estão na informalidade vão vir para a formalidade. Né? Por exemplo, com esse trabalho intermitente que eu estou dizendo, o trabalhador eventual, ele está na informalidade. E agora pode ser que ele venha para a formalidade. Né? Então, mas criar emprego, não, né? Mas realmente houve muita flexibilização e precarização de alguns direitos já conquistados. A senhora, como especialista, comentou que está conhecendo, né, essas reformas agora. E o cidadão comum, né? Vai demorar um pouco mais ainda para tomar contato com tudo isso. Com certeza, e para sentir na pele isso, né? Tudo isso que está acontecendo, né, essas reformas. Agora me lembrei também da questão do teletrabalho, né? A pessoa agora que trabalha fora da empresa, em casa, office, né? No home office, né? Ela não tem mais direito a receber hora extra de jeito nenhum, né? E às vezes a empresa tem como controlar a jornada, né? Hoje em dia a questão da internet, enfim, está tudo muito modernizado, né? Mas a lei agora falou que esse pessoal trabalhou em casa, não tem direito a hora extra, né? Então, eu acho que algumas atividades pode ser que o empregador fale, então tá, agora então ninguém mais presta serviço dentro da empresa, cada um vai para sua casa, né? E aí ele se livra, enfim, né? Não vai pagar a hora extraordinária, vai virar mais um trabalho por tarefa, né? Doutora Lidiane, um ouvinte dizendo o seguinte, o trabalho intermitente é só para bares e restaurantes? Não, a lei não especificou, é para qualquer tipo de atividade, né? Qualquer tipo de atividade, esse trabalho pode ser instituído. É um novo contrato de trabalho, né? É uma modalidade que não existia. As férias, né? A divisão agora das férias em até 3 períodos, não deve ser menor do que, como é que é? 14 dias. Né? Porque hoje já pode ser dividido isso em 2 vezes, não é? Sim, em 2 períodos. Hoje em 2 períodos. Agora mudou para... Agora mudou possibilidade 3. Então, mas é uma possibilidade, não é? Sim, é uma possibilidade e desde que o empregado concorde. Isso, tem que partir do empregado. Sim, ele tem que concordar. Então, não pode ser uma coisa imposta. Né? Desde que ele concorde, ele pode fracionar aí as férias dele, um período de no mínimo 14 dias e os outros 2 períodos não pode ser inferior a 5 dias, mas então, depende da concordância do empregado. Para fazer uma conta rapidinha, 14, 8 e 8.
Mais ou Seria, menos, seria 8, isso. 16 com 14, 30 dias seria essa possibilidade, vamos Sim. assim dizer. Mas ele também pode optar por 30 dias direto. Sim, pode. Depende a lei é bem expressa, ela diz desde que haja concordância do empregado. Doutora Lidiane, a senhora foi clara em dizer que para o empregado não houve benefícios, né? Uma coisinha aqui, outra ali, mas na maior parte houve supressão de direitos. Para o empregador, está sendo boa? A senhora acredita que se não foi bom para um, para outro vai ser bom? Olha, eu tenho algumas coisas na reforma que para o empregador realmente vai melhorar, né? Essa questão do tempo à disposição, que antes tinha que pagar hora extra, não vai mais ter que pagar hora extra, né? A questão do teletrabalho que eu estou dizendo também de jornada fora de casa, que era jornada extra, também não vai pagar mais. Então, assim, tem algumas coisas que as empresas pagavam para os empregados que elas vão deixar de pagar agora, né? Agora também entrando já falando nisso para o empregador, né? Criou-se também agora aqui para mandar para dispensar o empregado, agora nós temos uma nova figura também. Tem a dispensa por mútuo acordo, né? Então, agora o empregador, por exemplo, não quer mais o empregado e o empregado também não quer mais trabalhar, eles podem fazer um acordo de dispensa mútua, né? Na própria empresa? Na própria empresa, e aí o empregado recebe 50% do aviso, a multa para mandar embora, que é de 40% sobre o saldo do FGTS, agora reduziu para 20%. Esse empregado só saca 80% do FGTS dele dessa empresa e não tem acesso ao seguro-desemprego. É modalidade nova também, né? Isso vai melhorar para o empregador, porque quando ele não queria o empregado, ele tinha que demitir, né? E arcar com todas as despesas. Agora ele pode, né, tentar fazer esse acordo com o empregado. Bem, parece que esse trabalho intermitente deixa muitas pessoas em Tá dúvidas. em dúvida. Diogo, ele gostaria de saber se esse trabalho intermitente se enquadra aos freelancers, por exemplo. No caso dos músicos, teria alguma exigência para que se caracterize, por exemplo, a quantidade de dias trabalhados? Sou músico, aí vou ali, né, num barzinho, toco 3 vezes por semana, acho que é mais ou menos, né, nesse sentido. E aí, como é que me enquadro de que maneira aí? A lei, ela não traz essa questão dos dias, né? Ela diz, olha, que considera-se intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviço com subordinação, ou seja, o empregador dirigindo a prestação de serviço, não é contínua. Então, ela não diz quantas vezes, né? Então, ocorrendo em alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, né? Determinados por horas, dias, meses. Nessa situação que ele está dizendo aí, pode ser que ele se enquadre, né? Certo. Então, é o que eu comentei anteriormente. Me parece, né, que essa pessoa que era um eventual que ia uma vez ou outra, agora virou essa figura do trabalho intermitente, né? E isso daí vai ser muito difícil da gente dizer, né? Enquadra, não enquadra. Isso aí é só o dia a dia, né? As ações que vão vir também, porque vai ter muita ação da Justiça do Trabalho falando, olha, eu sou trabalhador intermitente e não estou registrado, né? Mas, assim, em tese, um músico poderia se enquadrar sim, né? Ele é convocado de vez em quando, né? 2 vezes por semana, uma vez, né? Então, eu acredito que pode ser que sim. Tudo depende do caso concreto. E, como eu já disse, para ser empregado, a pessoa tem que ser pessoa física, tem que prestar serviço pessoalmente, tem que ter subordinação, não pode ser eventual e tem que ganhar alguma coisa com isso, né? Essa categoria aí estava no autônomo eventual. E que me parece que agora vai entrar como trabalho intermitente. Então, vai ter um ganho. Certo. Processos que já estejam tramitando na Justiça mudam? Alteram alguma coisa? O direito processual, ele tem aplicação imediata. Então, mesmo que a pessoa já ingressou com ação antes da reforma, a partir do momento que ela entrar em vigor, as regras de processo, né, elas são imediatamente aplicáveis. Aí então muda. Muda. Né? Aí eu, assim, se for seguir o que a jurisprudência, o que a lei fala, né, depois daí de novembro, se a pessoa tiver essa sucumbência e perder o processo parte, me parece que vai ter honorários sucumbenciais, vai ter a questão da justiça gratuita. Eu não sei como é que a Justiça do Trabalho vai agir com isso, mas a tendência é de aplicação imediata. Doutora Lidiane, funcionário público muda alguma coisa?
O funcionário público, ele tem regramento próprio, né? Ele é estatutário. Então, tudo isso que a gente está falando aqui só vai se aplicar para funcionário público se ele for seletista. Então tá aqui, tá? ó. Bom dia, sou funcionário público, mas sou seletista. Entro nesta reforma ou por ser funcionário público fico fora? Seletista. Se ele é seletista, ele aplica para ele a CLT e o que está aqui na CLT tem que valer para ele. Quem mais participando aqui? Muita gente pergunta, por favor, as rescisões a partir de agora não precisarão ser mais homologadas no sindicato? Já foi. É isso mesmo, né? Antigamente, a lei, até hoje, ela traz que quem tem mais de 1 ano de serviço tem que ir no sindicato, a empresa tem que ir para homologar, né? Hoje acabou isso, né? Não existe mais essa homologação, vai ser feito direto com a empresa, né? A empresa vai fazer uma anotação na carteira da dispensa e aí, isso daí eu acredito que também vai facilitar muita coisa. Porque hoje a gente tem um problema que às vezes o sindicato não consegue encaixar todos para fazer a homologação e as pessoas ficam sem levantar FGTS seguro porque não tem a homologação do sindicato. E agora vai desburocratizar isso, né? Vai ficar mais fácil. Bem, aqui eu acho que já é uma pergunta mais particular do que em cima dessas mudanças, mas ele diz o seguinte: olha, eu trabalhei 2 anos sem carteira registrada, pedi para sair do trabalho. Tem direito de receber algo, ele recebeu férias, 13º, tudo certinho. Aí ele perguntou, olha, tem o direito a receber algo? Eu acho que aí você vai ter que procurar um advogado trabalhista para que ele possa te dar aí essas explicações, não é? Porque aí vai ficar... A doutora hoje não veio aqui para dar essa consultoria, mas... Quero dizer que você pode realmente... Mas a Justiça do Trabalho, a justiça gratuita, né, doutora Lidiane, também tem... Eu acho mesmo. Informa isso? Como é que funciona? Para pessoas que não têm condição... Acho que até o próprio contador, de repente, aí ele diz o seguinte, olha, você recebeu, tá aqui... Se ele não foi registrado, ele pode ingressar com uma ação pedindo a anotação da carteira e os direitos do vínculo. Se ele já recebeu 13º e férias, tem o fundo de garantia que não foi depositado, então ele pode cobrar. E aqui também eu já vou aproveitar para falar uma outra novidade da reforma. A multa por não registrar empregado agora é de R$3.000 por empregado não registrado. Então, se a fiscalização do trabalho for numa empresa e tiver, por exemplo, 10 pessoas trabalhando sem registro, são 30 mil de multa. Isso subiu muito. Salvo engano, essa multa não alcançava R$500 e agora foi fixado esse valor de 3 mil e para pequenas e microempresas o valor acho que é de R$800. Né? Esse dinheiro não vai para o trabalhador? Não, esse dinheiro vai para a União. O Henrique Alexandre, ele faz uma pergunta, olha, quando o processo já está ganho, apenas aguardando a forma de pagamento, muda alguma coisa? Com certeza não, né? Não, ele já ganhou o processo, né? Sim. E agora só está aguardando de que maneira vai ser pago, se vai ser pago em 6 vezes, se vai ser pago à vista. Isso a reforma não alterou nada, é tramitação do processo e daí vai depender da empresa ir lá e pagar, ou deles fazerem um acordo de ver o valor e parcelar aí, né? O parcelamento é possível e depende da concordância do empregado. E aqui tem uma pergunta, acho que bastante interessante. Bem, olha, com relação ao seguro-desemprego, porque o que acontece? Olha, eu posso trabalhar aí 3 vezes por semana, e o seguro-desemprego, como é que fica? Porque foi mandado embora, eu tenho direito ao seguro-desemprego, né? Acho que são 3 ou 4 meses, aí eu não... O seguro-desemprego muda de alguma forma? Com a reforma, não tem nenhuma alteração em relação ao seguro, né? Então, quem é dispensado involuntariamente, ele vai ter direito ao seguro. E eu já disse, nesse acordo aí, né, eu quero sair, você me manda embora, o empregado não vai poder sacar o seguro-desemprego, né? Porque hoje acontece muito isso na forma de fraude, né? A empresa fala, eu vou te mandar embora para você levantar seu FGTS e receber o seguro, mas você me devolve a multa de 40%. Acho que a intenção de criar isso aqui realmente foi para acabar com isso. Só que o empregado não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Aquele mesmo funcionário seletista faz uma pergunta: seria vantagem me manter seletista ou peço a mudança para estatutário? Corro algum risco de ser demitido, por exemplo, se ele pedir essa mudança? O funcionário público, né, seletista, ele tem regra específica, né? Essa questão de mudar ou não, aí precisa fazer uma consulta mais aprofundada, né?
Mas em relação à demissão, dependendo de onde ele trabalha, existe uma segurança que não pode ser demitido, a não ser que a dispensa seja motivada. Mas aí é um caso mais concreto que precisa de uma análise mais detalhada. O pessoal da enfermagem que trabalha home care, técnicos de enfermagem, os nossos direitos. Olha, se for empregado, o home care, ele não é teletrabalho, né? Ele é uma jornada externa, né? Então, a questão da hora extra vai depender de ter ou não controle, né? Mas, assim, alguma mudança específica em relação à enfermagem, eu não vejo. Tem a questão só das horas extras, porque agora, quem trabalhava em atividade insalubre não podia fazer compensação de jornada, que é o 12 por 36, 12 por 24. E agora, com a reforma, pode. Agora está liberado, então vai poder instituir esse tipo de jornada, que é uma novidade também. Essa jornada 12 por 36, hoje, ela só pode ser instaurada na empresa se o sindicato autorizar. Certo. Agora, com a reforma, vai poder ser por acordo individual patrão e empregado. Tá? Então, isso é outra mudança que vem. Bem, doutora Lidiane Villagra, advogada trabalhista, queremos agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, tirando aí essas dúvidas. Tenho certeza que ainda devem surgir mais dúvidas. Obrigado pela presença e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. E precisando, surgindo mais dúvidas, com certeza nós faremos surgirão. É muito importante a gente esclarecer a sociedade, né, sobre esse assunto, porque hoje, com tanto acesso à informação, tem muita coisa que está sendo ventilada e que não é verdade, que não procede. E ao longo agora desses próximos meses, a coisa vai se acomodando, vem medidas provisórias por aí.